Irmãos, quando lemos o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, nós percebemos que lá existe um plano para que seja possível a reforma ou a recuperação do que nós vimos na palestra de número 1, a primeira palestra. Gênesis também nos apresenta a chave para explicar o momento cultural que nós vivemos hoje. Gênesis contém também as informações que precisamos para entender não somente o papel do homem, mas o papel da mulher na Bíblia. Gênesis contém as pistas necessárias para interpretar a direção de Deus para a nossa vida. Ele contém também os pontos de referência necessários para que nós descubramos o caminho da maturidade. Então, tudo está em Gênesis. E aí, para explicar isso, nós precisamos fazer a primeira pergunta: por que Deus fez o homem? E quando nós fazemos essa pergunta, ela parece simples, mas nós vamos descobrir que a maioria dos cristãos hoje não tem a resposta para essa pergunta. Eles podem muito bem ter perguntado por que Deus os criou, mas raramente consideram essa questão à luz do propósito de Deus para a humanidade como um todo. E se pressionados, eles podem até gesticular vagamente em direção ao amor de Deus como motivo para ter feito o homem. Mas se forem melhor ensinados, eles dirão que Deus fez o homem para a sua própria glória. Mas se eles forem instigados um pouco mais, eles então ficarão perdidos e poderão não conseguir responder. Então, parte da razão para isso é que a maioria dos cristãos hoje gasta muito pouco tempo estudando um livro que é fundamental para que você entenda toda a Bíblia. Eu diria que pelo menos os 11 capítulos de Gênesis são necessários para que a gente entenda o porquê tudo se desdobra ou se desenrola depois em toda a Escritura Sagrada. Então, quando não somos envergonhados ativamente por não saber responder com precisão a pergunta por que Deus fez o homem, a reação é nos tornarmos indiferentes a isso. Então, eu vou gastar mais tempo com o Novo Testamento, porque não é essa a revelação final que Deus me deu? Então eu passo a não dedicar tempo para estudar uma passagem ou um livro importantíssimo, repito, para a compreensão de tudo o que se desenrola depois. Mas lembre-se, Gênesis é a semente de toda a Escritura, tudo cresce a partir daí, incluindo o Novo Testamento, e sem entender o primeiro livro da Bíblia, eu não posso entender adequadamente o resto da Palavra de Deus, ou o restante da Palavra de Deus. Nem estarei bem equipado para entender sua criação, nem estarei bem equipado para compreender o progresso da revelação. Ou seja, como tudo, repito, se desenvolve. Então, Gênesis é o núcleo do qual tudo cresce. O que eu quero dizer de forma muito simples é que devemos estudar mais o primeiro livro da Bíblia, porque tudo está em Gênesis. Assim como as sementes de Gênesis levam tempo para frutificar na história, elas levam tempo também para frutificar em nosso coração. E uma vez que tenhamos recebido, como escreveu Tiago, a palavra de Deus, e ela foi implantada em nosso coração, nós devemos cuidar dessa semente, e nós devemos então cultivá-la antes que ela cresça. Isso vai nos apontar o caminho do discernimento, para que no final de tudo nós provemos o seu fruto. Então, por que Deus fez o homem? Vamos para Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, passagem conhecidíssima. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.
Você provavelmente está tão familiarizado com isso que até na leitura, por conta da sua familiaridade, é possível não observar alguns detalhes. Você sabe disso e a maneira de tentar perceber é resumir a passagem lida. Como seria isso? Talvez algo assim. Deus disse: façamos o homem como nosso substituto para governar, 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 governar sobre tudo. Então Deus fez o homem como seu substituto, homem e mulher, e lhes disse: floresçam e governem, governem e governem sobre tudo. Perceba como o governo, a fecundidade e a imagem de Deus estão completa e repetidamente ligados aqui na passagem que nós lemos em Gênesis. E essa repetição quase laboriosa não é porque Moisés precisava preencher os espaços, mas era para alertar os israelitas que o que estava sendo dito era realmente importante antes que eles cumprissem o propósito de Deus ao tomar posse da terra da promessa. E para que eles pudessem considerar o significado disso, a necessidade então da ênfase e da repetição feita por Moisés. Então, a razão por que Deus criou o homem na terra, de acordo com Gênesis, é para um governo produtivo e representativo. Isto é o que significa exercer domínio. Ordenar frutuosamente o mundo no lugar de Deus, a serviço de Deus, como um vice-regente da criação. Para quem não entende a palavra de Deus como a verdade revelada, para aqueles que têm ouvidos caídos, isso soará impossível. Mas Deus fez o homem para estabelecer sua própria presença e governar no reino criado, para trazer o céu até a terra através da sua imagem viva. Isso é importante porque, veja que tendo passado pelo processo de criar e ordenar as estruturas do mundo, do tamanho de Deus nos primeiros 6 dias, o que fez o Senhor? Ele parou e descansou do 7º. Ele não ordena isso até o 80º grau, ele não cuida de todas as árvores e arbustos, ele não represa nenhum rio, ele não vai construir casas, ele deixa o mundo indomado e desenfreado, por assim dizer, e cria apenas um único santuário de jardim. E então ele vai moldar um último tipo de ser e ele vai fazê-lo adequado para que a sua obra continuasse, adequado para funcionar como seu vice-regente criativo, adequado para expandir o seu governo por todo o mundo. E assim como Deus trabalhou na primeira semana, Adão deveria assumir o lugar dele na segunda. Então, notem esses detalhes como eles são importantes. O propósito de Deus, ao dar à humanidade sua imagem, é que ele pudesse governar a ordem criada, era para que os homens pudessem governar a ordem criada em favor do Rei Celestial e de sua corte real. Assim, a imagem de Deus, seja como for definida, dá à humanidade a capacidade ou a autoridade para governar sobre a criação. Por isso que o Senhor vai entregar os mandatos. E os mandatos, eles são específicos. O homem precisaria cumpri-los. Social, espiritual, cultural. O Senhor daria ao homem a responsabilidade de continuar o governo sob o governo de Deus. Veja como os nossos catecismos, eles são precisos quando extraem essa verdade da Bíblia, respondendo à pergunta: como é que Deus executa os seus decretos? Por meio das obras da criação e da providência. Deus então faria, por sua providência, que os homens criados à sua imagem e semelhança, homens e mulheres, pudessem dar prosseguimento àquilo que ele criou. Note também a linguagem que Deus usa em relação a esta tarefa: encher a terra e subjugá-la. Então, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nos dias anteriores, em que o mundo já havia sido preenchido com outra vida,
Agora nós temos o alerta de que ainda ele não estava subjugado, e para ser subjugado ou dominado, a humanidade precisaria continuar o processo de preenchimento iniciado por Deus. Veja como o pensamento anticristão ele funciona. Eu não sei se você já viu algum vídeo daquelas organizações não governamentais ambientais, como a WWF, que é a mais famosa. Depois procure e pesquisa. E em um dos vídeos, onde tem aquela imagem acelerada, eles mostram qual seria o mundo ideal. No vídeo, começa com as metrópoles ou megalópolis, e ele se encerra todo coberto de selva, com animais, com pássaros, e onde os homens desaparecem. É o contrário de tudo. Não é o propósito que Deus criou, de que os homens se multiplicassem para poder governar. Vocês entendem? Veja, e Deus não deixa de cumprir esse propósito. Ele nunca vai deixar. Estima-se que aproximadamente, desde da famosa lei americana que estabeleceu o divórcio, o aborto, nos Estados Unidos da América, que mais de milhões e milhões de bebês já tenham sido abortados. Mas veja, a tentativa de fazer com que a terra não fosse preenchida, ela não vingaria com o passar dos anos. Por que razão? Porque, embora isso tenha sido um grande mal provocado por aqueles que não creem na palavra de Deus, os cristãos continuaram a gerar filhos na América. Enquanto aqueles que não geram filhos, eles iam passando e eles não vão conseguir permanecer por muito tempo, as famílias dos cristãos americanos continuam a povoar a terra. Vocês percebem o resultado prático a longo prazo? Que não vai durar muito esse tipo de situação ou reação, que vai chegar um momento em que isso vai cair, e não é por vontade nossa, mas é porque nenhum plano de Deus ele pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus ele pode ser derrotado. Então, veja, o cristianismo bíblico, ele fala desse comissionamento de Deus em termos de mordomia. Isso basicamente é verdadeiro, mas o termo mordomia, ele cala os termos mais fortes que Deus realmente usa. Deus não usa mordomia quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança para que a terra seja dominada. Ele usa termos como governar a terra ou ter domínio sobre ela, o que significa ter poder de reinar ou reinar com poder real. Então, não é uma referência apenas à autoridade, mas à autoridade sustentada pelo poder. Por exemplo, quando você vê algumas ênfases desse termo, tem uma na Bíblia que diz assim, eu vou ler para vocês: de Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Números 24. Salmo 72, versículos 8 e 9. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Subjugar significa vencer ou até mesmo derrubar alguém à força. Os praticantes de submission ou qualquer luta que leva ao chão, como o jiu-jitsu, sabem o termo subjugar. Para que serve? É dominar, levar alguém ao chão, derrubá-lo à força. Agora, observem essa expressão na Bíblia. Agora cuidais em sujeitar ou subjugar os filhos de Judá em Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Segundo Crônicas 28 diz isso. Em Números, lemos: então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Números 32.
Não devemos concluir disso, irmãos, que Deus nos criou para ter um relacionamento combativo com o mundo. Não há hostilidade entre Adão e a criação, e mundo aqui eu me refiro ao mundo criado. Adão não deveria oprimir violentamente a terra. Isso é óbvio pelo fato de que toda a criação de Deus foi declarada muito boa. E Adão foi criado para realizar a obra muito boa de Deus. O governo de Deus, e Adão deveria refletir isso, é sempre sábio, justo e amoroso. Mas notem, Gênesis claramente implica que o mundo precisava se sujeitar ao homem. Ele precisava ser subjugado e dominado por ele. Ele precisava ser conquistado. Então, o significado geral do verbo parece sugerir que o mundo precisava se submeter ao controle do homem para a sua própria vantagem ou benefício. Homem e mulher deveriam aproveitar o seu potencial e usar os seus recursos em seu benefício para a glória de Deus. O que isso novamente significa? Domínio. Ordenar frutuosamente o mundo no lugar de Deus. Embora o Éden fosse um jardim como um santuário, Gênesis não sugere que o resto da criação fosse algo semelhante. O jardim delimitava algo, o resto do mundo não seria gentil e suave, mas selvagem e perigoso, e Adão precisava dominá-lo. Adão então foi criado para trazer o mundo à submissão, para ordená-lo e moldá-lo segundo a vontade de Deus. E talvez Deus entregou a Adão o jardim para que ele tivesse um modelo de como isso deveria funcionar. Quando ele terminasse os mandatos, ele percebesse que ele estava fazendo algo que Deus já havia idealizado e que ele precisaria executar. Então, é importante notar que a tarefa de Adão aqui era dominar, repito, mas não apenas ser um mordomo. Porque isso vai nos ajudar a compreender duas coisas extremamente importantes: a natureza de Adão e a natureza do seu Criador, Deus. O que Adão foi criado para fazer é o que nós fomos criados para fazer. E o Deus que criou Adão é o Deus que também nos criou e nos chama a cumprir essa ordem. Se Adão foi feito à imagem de Deus, e essa imagem é elaborada em termos de domínio, como nós estamos vendo de forma inquestionável em Gênesis 1, então, como Deus exerce domínio, deve dizer muito sobre aquilo que Ele espera de nós. Como nós devemos agir, como nós devemos proceder. E Gênesis nos mostra como isso envolve trazer ordem ao formar e preencher a criação com a descendência que Deus nos deu. Nós também aprendemos muita coisa sobre o domínio de Deus em toda a Escritura. E, na verdade, esta foi uma verdade que se perdeu no cristianismo moderno. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Mateus 28, onde nós temos a grande comissão. Você percebe que o que Cristo fala para os seus discípulos envolve domínio sobre a terra e também submetê-la ao Rei das Nações, ou Senhor das Nações. Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele começa dizendo que ele é aquele que detém toda a autoridade. Ele se apresenta como aquele rei do Salmo 2, que já foi constituído, e ele cumpriu a profecia do Salmo 2, no Santo Monte Sião, como aquele que deveria governar as extremidades da terra. Então, antes de enviar os seus discípulos neste comissionamento, grande comissionamento, ele inicia dizendo: toda autoridade pertence a mim, no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Na construção verbal, na língua grega, nós encontramos a ordem ou o imperativo de Deus em fazer discípulos de todas as nações. Normalmente as nossas traduções colocam no ide, e nós costumamos ouvir muito o ide de Jesus, o ide de Jesus. Mas a ordem divina direta é: façam
discípulos de todas as nações. De que maneira? Indo, batizando e ensinando. Isso envolve domínio. Cristo, ele não divide espaço com outro rei. Cristo não divide espaço com outro Senhor. Cristo conclama, através da sua igreja, por meio de seus pregadores, que todas as nações se submetam a Ele. Beijai o Filho, para que não se irrite, diz o Salmo 2, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. Então, o cristianismo moderno esqueceu isso. Essa ideia de domínio, ela ainda está presente. E observem, embora nós não encontremos isso de forma completa, a ordem continua sendo dada, e ela nos foi dada pelo Senhor, que é perfeito em tudo aquilo que faz e em tudo aquilo que diz. Jesus não assumiu o governo de Adão, nós sabemos disso, até depois de sua ressurreição dos mortos e ascensão ao céu, conforme Efésios 1. Mas veja que quando ele faz isso e ele agora se apresenta como aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia para a nossa justificação, conforme Romanos 4, ele agora, como Rei das Nações, ordena e diz: façam. Ou seja, cumpram esse mandato, subjugando e dominando as nações. Quando a igreja, ela entendeu isso na história, ela percebeu, de fato, em vários e diversos momentos, o que o evangelho poderoso da graça de Deus é capaz de fazer. E isso fez com que nações fossem conquistadas e reis se dobrassem aos pés de Cristo. E embora existam muitos exemplos de domínio, o arquétipo que as próprias escrituras enfatizam é o de um governante máximo ideal. Ele é uma espécie de modelo aspiracional para que o homem, em seu melhor, persiga, procure ser. Este é o modelo que Deus dá a Israel quando o resgata da escravidão e inaugura agora uma nova nação que deveria levar o seu nome. Este é o modelo do rei guerreiro. O Senhor é um homem de guerra, diz a palavra. Javé é o seu nome, como Moisés cantou em Êxodo 15. Apocalipse 19 vai retratar o Filho de Deus, o Cristo, como um cavaleiro que cavalga para vencer. E o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa ideia, portanto, irmãos, está do Gênesis ao Apocalipse. Mas percebam, você vai entender a origem de tudo isso se você observa claramente como o Senhor nos ensina isso a partir das primeiras páginas da Bíblia. Vá para o Apocalipse capítulo 19, por favor, comigo, onde você tem esse modelo retomado que eu citei, descrevendo o Cristo vivo que reina sobre o mundo desde o céu. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, por favor. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que homem pode ler isso e não sentir admiração, ou talvez calafrio e pavor, se for um incrédulo, quando essas palavras são anunciadas? Entretanto, muitos homens hoje evitam empunhar a espada do Espírito para imitar a Cristo
e exercer domínio sobre a porção do mundo que ele delegou sua autoridade. Isso começa em casa. Quando há uma compreensão correta na família, marido e mulher, de seus papéis, e o homem então entende que como servo de Deus, ele precisa a partir daí assumir e exercer esse domínio, mas infelizmente não faz. Os homens de hoje, treinados por nossa cultura, reservam cortes afiados exclusivamente para aqueles que nos chamam a imitar todo o Cristo, rei guerreiro, tanto quanto o servo que lavou os pés de seus discípulos. Eles não são mais capazes de distinguir entre reis e tiranos, guerreiros e bandidos, mas, pelo contrário, tais homens, eles são vistos como as Escrituras revelam. E eles se esquecem do que o próprio Deus ensina, que ele se gloria em exercer o seu poder, quando subjuga seus inimigos pela força, e qualquer homem que remova isso de sua visão de domínio, ele vacila. Veja, Apocalipse 19 diz que essa conquista do rei se dá pelo poder da espada afiada que sai da sua boca, e isto é o Evangelho. E nós começamos a perder esse ideal de domínio quando deixamos de fazer com que a Bíblia seja, como espada do Espírito, a principal arma em nossa casa, para guiar a nossa vida, para guiar os nossos filhos, para guiar a nossa esposa, para guiar o nosso domínio. Os homens hoje precisam desesperadamente ouvir esta mensagem, e não há indícios na Bíblia de que os seus instintos agressivos de luta, de combate, de reação, sejam resultado da queda. A sociedade tem enfraquecido os homens, como nós vimos na primeira palestra, fazendo-os pensar que tais atitudes, tais posturas ou reações, quando guiadas pela palavra de Deus, elas são ruins, quando a própria Bíblia diz que elas são reações positivas de homens que se levantam e agora começam a fazer o que deve ser feito. Veja, quando nós olhamos isso, em outras palavras, a Escritura não diz que somos como que mulheres defeituosas, porque o ideal é que fôssemos mais parecidos com as mulheres, enquanto as mulheres são ensinadas no mundo a parecerem mais com os homens para que sejam mulheres ideais. O desejo de conquistar e subjugar, derrubar e construir, formar e moldar, não tem nada a ver com maldição. E as esposas nunca deveriam ter vergonha de seus maridos quando eles são aqueles que tomam a dianteira e a iniciativa. É o propósito natural antes da queda, quando Deus fez o homem, subjugar o mundo à sua vontade, porque Adão foi criado para fazer isso. E onde as coisas dão errado, não é com os nossos anseios naturais, mas o problema são as nossas próprias vontades. Quando o nosso coração não deseja aquilo que glorifica a Deus. Adão foi feito para exercer sua vontade em nome de Deus, e isso é o que um filho de Deus faz. E como a Bíblia nos ensina, a imagem de Deus está ligada diretamente à sua filiação. Adão recusou isso. Infelizmente, muitos de nós temos recusado. Somos verdadeiros filhos de Adão, fazendo o que ele fez e seguindo os seus caminhos, e é por isso que não podemos mais trazer o céu até a terra, e Deus precisou enviar seu próprio Filho como um novo Adão para que esse processo pudesse ser retomado. Entretanto, irmãos, a nossa natureza, a maneira como fomos projetados, deve refletir de fato o que nós somos, se homens ou mulheres, imagem de Deus. Essa natureza deve ser redimida, ela não pode ser rejeitada. O pecado não elimina nossas inclinações naturais, o pecado as corrompe. Da mesma forma, a graça não substitui nossas inclinações naturais, a graça restaura. Não é isso que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 5,17? Vamos ver? Quando as Escrituras descrevem os homens redimidos como novas criações, 2 Coríntios 5,17, esta é uma das passagens prediletas dos crentes.
mas ela tem um significado tão profundo com o que nós estamos vendo, que por vezes nós não percebemos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso não significa que fomos transformados em algo totalmente diferente, mas em algo renovado. Como diz certo escritor, a nova criação trata de restaurar a velha e levá-la à sua plena glória, não crescendo dela. O Senhor restaura a imagem, sua imagem na vida do homem, que foi quebrada pelo pecado, e ele agora é nova criação, tornando a ser aquilo que deveria ser em Adão antes de ele ter falhado. Então não há nada vergonhoso em ser homem, como também não há nada vergonhoso em ser mulher. Não há nada vergonhoso enquanto homem desejar lutar, superar e dominar. Não há nada vergonhoso enquanto mulher em desejar auxiliar, apoiar e seguir aquele que está liderando e subjugando a terra. Pelo contrário, as naturezas do homem, homem e mulher, como o Senhor criou, são gloriosas, porque representam a Deus em toda a sua glória, representam a razão por que nós fomos criados e o que nós devemos fazer. E mesmo hoje, quando procuramos honrar a Deus, precisamos lembrar que nós fomos restaurados em Cristo para que nos assemelhássemos cada vez mais a Ele. E quanto mais nós o vemos face a face, na Escritura Sagrada, nós passamos a experimentar isso pela fé. Então, Deus fez os homens para governar frutuosamente no lugar de Deus, trazendo sua presença à terra como sua imagem viva, mas governar é mais do que trabalho, é mais do que subjugar. Inclui encher a terra, como diz explicitamente Adão. Inclui este trabalho não apenas porque Adão precisa de mão de obra para subjugar, mas porque Adão continua a obra do próprio Deus. O homem não pode trazer algo do nada como Deus faz, mas pode pegar as matérias-primas que Deus fez e criar algo novo a partir delas. Esse é um reflexo maravilhoso e deve ser vivenciado em nossas famílias. Deus nos fez com a capacidade criativa para poder também desenvolver e criar algo novo com aquilo que Ele nos deu. Isso envolve também o mandato do Senhor de fazer coisas boas. Por exemplo, Deus deu a Adão um jardim e ele precisava exercer domínio sobre ele. Isso envolveria cortar as plantas que já existiam, arrancar aquelas que ele achava que deveriam ser arrancadas, dividi-las em áreas limpas, trabalhar as sementes, cuidando das plantas, para que fossem mais produtivas, saborosas, bonitas. Ele deveria cultivar o solo para que pudesse produzir, enfim. Ele vai trabalhar com aquilo que o Senhor deu. Ele vai trabalhar com o solo, com a semente, com as plantas. Ele vai entender como funciona tudo aquilo. Quanto às plantas, também ele deveria agir de modo semelhante com respeito à humanidade. Cultivar sementes piedosas que dominassem com ele a terra, cumprindo o propósito de Deus. Por isso que o homem não deveria só trabalhar a terra. Por isso que o homem não deveria só trabalhar com a plantação. Por isso que o homem não deveria somente dar nomes aos animais criados. Mas o homem ainda precisaria ser completo. E aqui tem um ponto importante, irmãos, que eu gostaria de destacar. Eu lembro de ter dito isso no último casamento que fiz. Nem sempre aquilo que Deus separou é algo ruim. Ou nem sempre a palavra separação envolve algo ruim. Deus criou o mundo em 6 dias e para que Ele pudesse criá-lo e olhando para Ele dizer que aquilo que Ele estava criando era bom, Ele fez algumas separações do céu e da terra,
da terra seca e das águas. Ele vai separar os diferentes tipos de animais, os que voam, os que rastejam, os domésticos, os selvagens. Adão recebe a missão de dar nomes aos animais, e Deus então, por sua providência, vai levá-lo a concluir que ele não tinha alguém que pudesse auxiliá-lo. A Bíblia diz em Gênesis 2 que ele não acha uma auxiliadora idônea para ele. Deus então precisa dividir alguma coisa em Adão. Ele faz com que ele caia em profundo sono. Ele tira uma de suas costelas, o divide, ele a preenche com carne, ele forma a mulher. Quando ele acorda Adão, ele percebe que ele ainda não estava completo, até que o Senhor o unisse à sua esposa. Veja que tudo o que Deus faz envolveria plantar, cultivar, guardar. Adão então entenderia que no mandato que ele recebeu, para que o domínio pudesse acontecer, ele precisaria estar completo, e tendo uma auxiliadora, a sua esposa, ele poderia gerar filhos e filhos. Assim Deus fez a humanidade ser frutífera. Assim Deus deu ao homem um impulso biológico igual à importância de sua tarefa. E o motor do domínio se chamaria sexo. É uma palavra que geralmente faz com que a gente fique meio envergonhado, que tenhamos dificuldade de falar sobre isso, mas a sexualidade é um dom. O sexo é um dom. A partir do sexo, o Senhor então daria ao homem o motor desse domínio. E ainda hoje isso acontece quando um homem jovem, em toda a sua força e juventude, ele passa a buscar uma mulher por esposa. Todo pai precisa entender isso. Minha filha está noiva agora e eu estou entendendo cada vez mais. Quando um jovem, ainda que piedoso, muito bem intencionado, respeitoso, ele propõe um relacionamento com uma moça cristã, um pai precisa entender isso. No fim de tudo, ele deseja tê-la por mulher. No fim de tudo, ele quer tomá-la por esposa. O motor do domínio que vai fazer com que uma nova família surja é o sexo. É o que sela o casamento. Às vezes a gente pensa que é o momento da troca das alianças, né? Quando o pastor está ali e os votos são feitos. O que vai selar o casamento são as núpcias. É o sexo. Que Deus fez como um dom. E lembrem-se, irmãos, se o sexo não fosse algo bom, positivo, envolvendo esse propósito de Deus, Satanás jamais se preocuparia com isso. Vocês já pensaram nisso? O desejo de Satanás é distorcer o que é bom, perverter, para que o propósito de Deus não avance, não aconteça. Ele então ataca a sexualidade, distorce-a, perverte-a, a fim de que os homens não cumpram o propósito estabelecido por Deus. Veja Gênesis capítulo 2, por favor, versículos 18, depois o 21 e o 24, quando nós vemos a respeito do sexo como motor desse domínio, ou seja, que a união do homem e da mulher em uma só carne impulsiona a humanidade em seu propósito criado de trazer o céu à terra, estabelecendo o governo de Deus. Gênesis 2,18 disse: mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí você pega a partir do versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe, e disse o homem. Veja como os homens sempre estiveram envolvidos com cânticos. Talvez se os homens da igreja compreendessem isso, iam cantar melhor para o Senhor que os abençoou, com força, com vigor, com energia, com propósito, para domínio aos casados, por uma esposa, pela bênção de ter uma mulher. Nós cantaríamos diferente, como Adão cantou: esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa,
porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Embora seja fácil para nós pensar nas duas metades do mandato da criação, como sendo para Adão e Eva, respectivamente, o mais adequado é entender que Adão foi criado para subjugar o mundo e Eva criada de forma adequada para preenchê-lo. Esses são os deveres de domínio que recairiam sobre ambos, Adão como aquele que subjugaria o mundo e Eva como auxiliadora que estaria ao lado do marido, preenchendo o mundo com os filhos que iam sendo gerados. O mandato da criação, então, recairia sobre ambos esses deveres, porque coletivamente ele seria dado à humanidade, subjugar e preencher. Como cabeça, então, o patriarca Adão seria responsável por preencher tanto quanto por subjugar. E os deveres da humanidade para com Deus, portanto, requereriam a cooperação dos sexos. O que é que Satanás faz? Estabelece guerra entre os sexos. Homem e mulher. Cria confusão, disputas. Sempre inversão de papéis. Isso prejudica aquilo que é o propósito de Deus para o homem. Isso também faz parte do desígnio de Deus e em nenhum lugar isso é mais óbvio do que no impulso ou desejo sexual que Deus dá ao homem e que é algo lícito. Assim como ele dá o desejo de governar e subjugar, que faz com que o homem tenha essa disposição, muitas vezes vista pelo mundo como algo agressivo, ele também vai dar uma força, um desejo poderoso por sexo. Ou seja, quando isso é canalizado da forma correta, o que é que provoca? Quando um rapaz, por exemplo, ele é ensinado da forma certa, um jovem moço, em como ele deve crescer e amadurecer, o que é que isso acontece? Onde isso termina? Termina no objetivo de lutar e batalhar por conquistar uma mulher para ser a sua esposa. O que é que o mundo faz? E isso entrou na igreja, irmãos, de uma forma absurdamente terrível, namoro recreativo. Você já ouviu falar sobre namoro recreativo? É o que mais tem nas igrejas. Eu vim de uma geração que o namoro recreativo era muito comum, ou seja, nós éramos ensinados e incentivados nas palestras para jovens sobre sexualidade que nós precisamos experimentar. É importante experimentar. Agora, nós sabemos o limite. A gente precisa saber que não pode ainda, só no casamento, ter o relacionamento sexual. Esquecíamos que a Bíblia fala que o relacionamento sexual não é somente quando há a conjunção carnal, ou seja, a conclusão do que vem depois. E aí se permitia, e ainda hoje se permite, e é um grande erro de muitos pais, certas intimidades entre jovens que ainda não são casados. E aí muitos jovens, por falar sobre esses assuntos, dizem assim: ah, pastor, mas é fácil para o senhor porque o senhor passou por isso e agora o senhor não quer que a gente passe. Eu falo com muita sinceridade. Eu nunca queria que você cometesse os pecados que eu cometi na minha juventude, como diz o salmista, e tantos outros cometeram. A orientação é para que vocês pudessem passar por isso sem se machucarem ou sem se ferirem. Mas veja, isso está presente. E se está presente é porque Deus fez. Mas quando nós não somos bem orientados, ou o desejo do nosso coração, ele não é corrigidamente freado pela palavra, nós cometemos então pecados contra Deus na área da sexualidade. Lembre-se, o domínio para o qual Deus nos criou é frutífero. E a questão é muito simples, irmãos. Qual é o motor que impulsiona essa fecundidade no mundo? É a sexualidade, é o sexo. Então, de forma positiva ou negativa, sempre o será. Vocês conhecem a história de Troia? Helena de Troia, perigosa Helena, fez com que reinos guerreassem por conta de um amor
de uma mulher roubada, porque ela era casada. Ou seja, era um desejo que um homem sentia, mas que não permitia fazer aquilo porque ela não lhe pertencia. Mas o sexo impulsionou guerras, assim como impulsionou o estabelecimento de reinos e nações. A grande questão é como ele tem sido usado e de que maneira ele tem sido usado e como nós devemos ensinar os nossos filhos a respeito disso de forma bíblica, sem ter qualquer medo. Às vezes nós pensamos assim, essas questões não devem ser tratadas como os nossos pais não trataram com a gente. E aí Absalão vai nos ensinar, e tem muito Absalão aí ensinando essas coisas da forma errada. Essa realidade tem sido difícil para a igreja aceitar ao longo do tempo. O sexo tem sido visto muitas vezes apenas como algo sujo por si só. E há sempre uma dificuldade em se tratar desse assunto da forma coerente, correta e bíblica. E parece que nós assumimos mais a compreensão filosófica grega, de que a carne é algo ruim, o espírito é algo bom. Então, sempre no campo da sexualidade, tudo que a gente vai fazer não é bom. Quando, na verdade, quer acreditemos ou não, a visão mais saudável a respeito da sexualidade, ela precisa ser resgatada e ensinada da forma certa. Apesar de tudo isso, irmãos, veja que a história da igreja mostra que tivemos tempos bons ou tempos ruins ao se falar desse assunto, ao relacioná-lo com aquilo que diz a Bíblia sobre a criação do homem e da mulher e como eles deveriam dominar a terra. Mas somente aquilo que é bíblico deve nos guiar e deve nos orientar da forma correta. Sobre diversos assuntos, repito, assim também deve funcionar com a nossa sexualidade. Por quê? Foi feita como uma força para o bem, mas podemos correr o risco de torná-la uma força para o mal. A Bíblia vai nos mostrar que um homem de grande sabedoria ou força pode fazer muito mais do que um homem tolo ou fraco. É por isso que quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele lembrou ao filho de Israel que tivesse cuidado, muito cuidado, com aquilo que ele iria enfrentar quando ele começasse a sentir os impulsos naturais do seu corpo e fosse atraído por uma mulher. Lembre-se, ele vai dizer em Provérbios 5, por favor, versículos 18 a 19, que os sinais de fertilidade iriam aparecer e ele deveria ouvir a sabedoria, o bom senso da palavra de Deus. Assim, ele poderia fugir dos perigos do desejo sexual desenfreado. Provérbios 5, 18 a 19. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Ou seja, ele vai lembrar que um jovem, à medida em que amadurecendo se tornasse homem, ele se sentiria atraído pela beleza de uma mulher. E fazendo isso da forma certa e casando-se com a pessoa certa, também temente a Deus semelhante a ele, eles então iriam se unir pelos laços do casamento, iriam experimentar aquilo que é a delícia do amor e eles trariam filhos para o mundo. Ele continuaria a se sentir empolgado ao ver a sua esposa, assim como Adão quando viu a sua mulher e disse: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E assim ele cumpriria o propósito de Deus de tomar uma mulher por esposa, desejando-a por mulher e enchendo-a de vida. Uma das grandes bênçãos que diz a Escritura é o jovem, quando criado e orientado biblicamente, sentir esse desejo, esse impulso e canalizá-lo bem, não se perdendo. Mas existem os alertas também. Veja no capítulo 6, por favor.
O desejo sexual desenfreado é visto como um fogo que queima muitos. Provérbios 6, 26 a 28, nós temos a advertência. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Salomão lembra que aqueles que caem nas chamas do desejo sexual, não permitido por Deus, iriam se queimar, seriam marcados pela vergonha, teriam suas consciências afligidas pelo pecado e precisariam cuidar do coração para não caírem em armadilhas, para que fugissem da experiência da vergonha, degradação e da fornicação, que desonrariam a Deus. Então, Salomão lembra que o sexo, como a força desse domínio, poderia também se tornar uma força ruim, se o pecado, ele então, pervertendo o coração, fizesse com que ele tomasse o caminho de morte. Eu concluo, irmãos, essa segunda palestra, lembrando que essa parte, ela é importante para nós, porque nós nos esquecemos que uma das grandes bênçãos, como eu disse, do desejo sexual de um homem, é a maneira como ele é impelido a se tornar mais do que ele mesmo. E em última análise, não se trata apenas de ter uma relação sexual, porque o desejo sexual de um homem vai levá-lo a assumir um papel de liderança. Veja que o mundo hoje trata a sexualidade de forma irresponsável, de modo que hoje é tão difícil que até mesmo entre mulheres não cristãs, os comentários têm sido esse. É difícil encontrar um homem hoje para casar. Um homem que queira assumir responsabilidades, porque ele só quer se divertir. Agora pensem, esse tipo de raciocínio entrando nas igrejas, quando infelizmente nós percebemos que muitos rapazes amadurecem de forma errada, não se tornando homens, mas à medida em que envelhecem, eles querem desfrutar dos prazeres de um homem sem responsabilidades. Então os pais precisam ter muito cuidado. Não precisa apenas ser crente. Ele tem que ser crente, piedoso e refletir isso na maneira como trata seus pais, se tem irmãs, como trata suas irmãs, se ele é estudioso, se ele não é tão ligado ao estudo, mas é uma pessoa trabalhadora, ou seja, que ele busca fazer com suas mãos algo que seja produtivo. Ele precisa dar provas que garantam que ele está habilitado a tomar uma mulher por esposa, porque senão será um irresponsável. Isso tem dado muita dor de cabeça para muitos conselhos de presbíteros, muitos pastores. Moleques que querem assumir o papel de homens e de repente quando veem que não é isso que eles queriam, e eles usam uma moça, eles depois a desprezam e eles dizem, eu quero sair dessa. Voltam para a casa da mamãe e deixam a moça sozinha em casa. Às vezes até já com filho, porque não foram ensinados a responsabilidade. Veja, o desejo sexual de um homem deve conduzi-lo à liderança, tornando-o responsável não apenas por si mesmo, mas por tomar para si uma mulher como esposa. Uma carne se une à outra e elas se tornam uma só carne. E desta união, forjada pelo dom do sexo, agrada-se a Deus, que faz então nascer uma nova carne, os filhos. O melhor demonstra a expressão bíblica, quando lemos uma só carne, quando se refere a um casamento, e uma só carne como fruto da criação de um indivíduo feito da união de um homem e de uma mulher. Essa nova pessoa, então, engrandece a Deus ainda mais,
porque carrega a imagem de Deus, e tudo isso vai mostrando como entender até mesmo a nossa sexualidade é algo fundamental. E nós precisamos ensinar isso claramente ao povo de Deus e ensinar isso claramente para os nossos filhos, para que as futuras gerações entendam. Encerro. Que o sexo é o motor do domínio de Deus, é o meio pelo qual ele projetou o homem para estabelecer o céu na terra, estabelecendo o seu pacto, e é por essa razão que Satanás, ele odeia o sexo. Ele vai tentar fazer de tudo para pervertê-lo, a fim de que o propósito de Deus não seja cumprido através da vida das famílias. Uma palavra final. Isso chama a atenção de maridos e esposas aqui, para que cumpram no Senhor as suas responsabilidades, com alegria, amor, a submissão que é necessária, a cooperação que também existe quando ambos entendem os seus propósitos diante de Deus, o desfrute dessa bênção que Deus deu no Senhor. Isso deve chamar a atenção dos casais mais jovens. Se Deus os abençoou com a fertilidade, façam filhos para a glória de Deus. Não caiam na ideia do mundo. Hoje eu tenho tido muita dificuldade com casais jovens que escolheram ser pais e mães de pets, e eles não querem ter filhos. De onde vem essa ideia? De onde vem essa compreensão? Quem passa isso para a cabeça dos homens e mulheres, senão aquele que odeia o sexo? Você pode ter seus animais domésticos, não é nada de mal nisso, se você gosta deles, mas isso nunca vai substituir a grande e gloriosa missão que Deus deu ao homem e à mulher de dominarem a terra, semeando sobre ela uma semente piedosa e santa. Isso tudo envolve o nosso trabalho, isso tudo envolve a nossa missão. Isso tudo mostra, irmãos, o papel natural do patriarca e da sua esposa como auxiliar neste patriarcado. Isso mostra como as famílias que se multiplicam formam cidades. E essas cidades, elas formam estados. E esses estados, eles formam nações para a glória de Deus. Assim sempre funcionou, para o bem ou para o mal. Cabe a nós entender, diante de Deus, como nós temos visto tudo isso, como tem sido a nossa reflexão a respeito destas coisas. Pelo menos devemos ser provocados a compreender que muita coisa que às vezes a gente pensa assim, Deus não tem importância com isso, ou Ele não quer tratar, Ele lida para nós, Ele trata conosco de uma maneira muito séria.